Olá, minha amiga, meu amigo, seja muito bem-vindo ao canal Saúde Plena. Eu sou o Dr. Fernando Goda, neurologista especialista em memória, Alzheimer e distúrbios do sono. Preste muita atenção, porque a informação deste vídeo pode ser decisiva para a sua saúde e para a saúde do seu cérebro. Vamos ao vídeo de hoje. Depois dos 60 anos, existe um processo natural de limpeza do cérebro que deveria acontecer todas as noites enquanto dormimos. O problema é que, com o passar do tempo, esse sistema deixa de funcionar corretamente em muitas pessoas, mesmo naquelas que acreditam estar dormindo bem. A ciência já comprovou que, quando essa limpeza noturna falha, toxinas se acumulam no cérebro, a memória começa a sofrer e o risco de doenças como o Alzheimer aumenta de forma silenciosa. Neste vídeo, você vai entender como esse sistema funciona, por que ele depende do sono profundo e como um chá noturno simples, usado da forma correta, pode ajudar a ativar esse processo natural de proteção cerebral. Também vou explicar os erros mais comuns que impedem esse efeito e compartilhar a história real de um paciente que só percebeu a importância disso quando os lapsos de memória começaram a aparecer. São informações práticas, baseadas em ciência, que podem ser aplicadas no dia a dia sem gastar muito dinheiro. Por isso, é fundamental assistir até o final, porque o último detalhe é justamente o que a maioria das pessoas ignora, e que faz toda a diferença para a saúde do cérebro depois dos 60. Ao longo dos últimos anos, a neurologia avançou muito na compreensão do que realmente acontece com o cérebro durante o sono. Hoje, sabemos que dormir não é apenas descansar o corpo. É nesse momento que o cérebro entra em um estado profundo de reorganização e proteção. Como neurologista, eu acompanho diariamente pacientes acima dos 60 anos que chegam ao consultório com queixas de memória, dificuldade de concentração e cansaço mental, mesmo dormindo várias horas por noite. O que muitos não sabem é que o problema não está na quantidade de sono, mas na qualidade dele. Neste vídeo, eu vou te mostrar como funciona esse processo natural de limpeza cerebral, por que ele se torna menos eficiente com o passar da idade e de que forma um chá noturno simples pode ajudar o cérebro a alcançar o sono profundo necessário para se proteger. Vou explicar também quem pode se beneficiar, quais erros devem ser evitados e como integrar esse hábito de forma segura à rotina, sempre com base na ciência e na prática clínica. Antes de continuarmos, eu quero te pedir uma coisa simples e rápida. Escreva aqui nos comentários de qual cidade ou país você está me assistindo agora. Isso me ajuda a entender até onde essa informação está chegando e também a reunir pessoas que, assim como você, decidiram cuidar da saúde do cérebro com mais atenção depois dos 60 anos. Vamos continuar. A partir dos 60 anos, o cérebro começa a passar por mudanças naturais que acontecem de forma lenta e silenciosa. Uma das principais é a redução gradual do volume cerebral, especialmente em regiões ligadas à memória e ao aprendizado, como o hipocampo. Isso não significa por si só que a pessoa esteja doente. Faz parte do envelhecimento normal. O problema surge quando esse processo se intensifica por causa de fatores que podem ser evitados, como noites mal dormidas, estresse crônico, alimentação inadequada e sedentarismo. Outro ponto importante é que, com o avanço da idade, o sono tende a se tornar mais superficial e fragmentado. A pessoa até passa várias horas na cama, mas acorda cansada, com a sensação de que não descansou de verdade. Esse tipo de sono não permite que o cérebro realize suas funções de reparo e proteção. Muitos pacientes relatam dificuldade para lembrar informações recentes, maior lentidão no raciocínio e uma fadiga mental que aparece no fim do dia. Esses sinais costumam ser atribuídos apenas à idade, mas na prática indicam que o cérebro está trabalhando sem conseguir se recuperar adequadamente. Além disso,
Quando o sono não é profundo, substâncias que deveriam ser eliminadas durante a noite começam a se acumular entre os neurônios, prejudicando a comunicação entre as células cerebrais. Com o passar do tempo, esse acúmulo cria um ambiente favorável ao envelhecimento acelerado do cérebro e ao aumento do risco de doenças neurodegenerativas. A boa notícia é que a ciência já demonstrou que é possível interferir positivamente nesse processo, mesmo depois dos 60, desde que se criem as condições adequadas para que o cérebro volte a descansar e se regenerar da forma correta. Além das mudanças estruturais do envelhecimento, existe um problema silencioso que preocupa cada vez mais os neurologistas: o acúmulo de substâncias tóxicas no cérebro. Durante o dia, enquanto pensamos, tomamos decisões e processamos informações, o cérebro produz resíduos metabólicos que precisam ser eliminados. Em pessoas mais jovens, esse processo ocorre de forma eficiente durante a noite. Porém, após os 60 anos, especialmente quando o sono é superficial ou interrompido, essa limpeza deixa de acontecer como deveria. Entre essas substâncias estão proteínas que, quando se acumulam entre os neurônios, dificultam a comunicação entre as células cerebrais e favorecem processos inflamatórios. Estudos mostram que esse acúmulo pode começar muitos anos antes do aparecimento dos primeiros sintomas do Alzheimer. Por isso, muitas pessoas se sentem bem durante um período, mas já apresentam alterações silenciosas no funcionamento do cérebro. Pequenos esquecimentos, dificuldade de manter a atenção e sensação de confusão mental podem ser os primeiros sinais de alerta. O grande problema é que esses sinais costumam ser ignorados ou atribuídos apenas ao cansaço ou à idade. Quando o cérebro passa noites seguidas sem conseguir eliminar essas toxinas, elas se acumulam progressivamente, comprometendo áreas importantes da memória, do raciocínio e do comportamento. Esse ambiente inflamatório torna o cérebro mais vulnerável a doenças neurodegenerativas e acelera o envelhecimento das células nervosas. Entender esse processo é fundamental, porque ele mostra que não se trata apenas de dormir mais horas, mas de permitir que o cérebro tenha condições reais de se limpar e se proteger durante a noite. Apesar de tudo isso parecer preocupante, a boa notícia é que o cérebro possui uma capacidade impressionante de adaptação e proteção, mesmo depois dos 60 anos. A neurologia moderna já comprovou que o envelhecimento cerebral não é um caminho sem volta. Em muitos casos, é possível desacelerar esse processo e reduzir significativamente os danos, desde que o cérebro receba as condições adequadas para funcionar corretamente. Diferente de outros órgãos, o cérebro não depende apenas de medicamentos para se proteger. Ele responde muito bem a mudanças simples no estilo de vida, especialmente aquelas relacionadas ao sono. Quando o cérebro entra em um sono profundo e contínuo, ele ativa mecanismos naturais de reparo, reorganização das conexões neuronais e eliminação de substâncias prejudiciais. Isso explica por que pessoas que dormem melhor costumam ter mais clareza mental, melhor memória e maior capacidade de concentração. O problema é que, com o passar da idade, muitas pessoas perdem a capacidade de alcançar esse sono profundo de forma natural. É exatamente nesse ponto que a ciência começou a investigar estratégias simples e seguras para ajudar o cérebro a recuperar esse padrão de descanso. E uma dessas estratégias envolve algo acessível, natural e muitas vezes subestimado: o uso correto de um chá noturno, capaz de preparar o sistema nervoso para o sono profundo e permitir que o cérebro se proteja durante a noite. Quando falamos em sono, é importante entender que nem todo sono é igual. Muitas pessoas passam várias horas na cama e ainda assim não alcançam o tipo de descanso que o cérebro realmente precisa.
O sono é dividido em fases, e é durante o chamado sono profundo que ocorrem os processos mais importantes de proteção cerebral. Nessa fase, a atividade elétrica do cérebro diminui, o sistema nervoso entra em um estado de relaxamento profundo e o organismo direciona energia para a recuperação e a limpeza das células cerebrais. Após os 60 anos, essa fase do sono tende a ficar cada vez mais curta ou até desaparecer em algumas pessoas. O resultado é um cérebro que não consegue desligar completamente, permanecendo em estado de alerta durante a noite. Isso explica por que tantos idosos acordam várias vezes, têm sonhos agitados ou despertam muito cedo, sentindo que não descansaram. Sem sono profundo o suficiente, o cérebro não ativa corretamente seus mecanismos de proteção, e as toxinas acumuladas durante o dia permanecem entre os neurônios. Com o passar do tempo, isso afeta diretamente a memória, a atenção e a clareza mental. Por isso, melhorar a qualidade do sono não é apenas uma questão de conforto ou bem-estar, mas uma estratégia fundamental de prevenção do envelhecimento cerebral. E é justamente aqui que entram algumas ferramentas naturais que ajudam o cérebro a desacelerar, relaxar e entrar no estado ideal para que o sono profundo aconteça de forma mais consistente. Durante muito tempo, a ciência acreditou que o cérebro não possuía um sistema próprio para eliminar resíduos e toxinas. Hoje sabemos que isso não é verdade. O cérebro conta com um mecanismo natural de limpeza que se ativa principalmente durante o sono profundo. Esse sistema funciona como uma espécie de lavagem interna, permitindo que substâncias prejudiciais acumuladas ao longo do dia sejam removidas do tecido cerebral. Entre essas substâncias estão proteínas associadas ao envelhecimento do cérebro e ao desenvolvimento de doenças neurodegenerativas, como o Alzheimer. O detalhe mais importante é que esse processo não acontece quando o sono é leve, fragmentado ou interrompido. Ele exige um estado profundo e contínuo de descanso. Quando a pessoa dorme mal, por semanas, meses ou anos, esse sistema deixa de funcionar adequadamente. Como consequência, as toxinas permanecem entre os neurônios, inflamando as conexões cerebrais e prejudicando a comunicação entre as células. Estudos mostram que pessoas privadas de sono profundo acumulam significativamente mais resíduos cerebrais do que aquelas que dormem bem. Imagine o impacto disso em alguém que já passou dos 60 anos e convive com noites mal dormidas de forma crônica. O cérebro entra em um estado de sobrecarga constante, o que acelera o desgaste das células nervosas e aumenta o risco de perda de memória e confusão mental. A boa notícia é que esse sistema de limpeza não está perdido. Ele continua presente ao longo da vida, apenas precisa ser reativado. E para isso, o cérebro precisa receber os estímulos certos antes de dormir, que sinalizam ao sistema nervoso que é hora de desacelerar e entrar no estado ideal para o sono profundo. É exatamente nesse ponto que começamos a entender por que algumas estratégias naturais podem fazer tanta diferença na proteção do cérebro durante a noite. Depois de entender como o cérebro se limpa durante o sono profundo, surge uma pergunta natural. O que pode ser feito de forma simples e segura para ajudar o cérebro a entrar nesse estado ideal de descanso? É aqui que entra um hábito noturno que vem sendo estudado com cada vez mais atenção pela neurologia. Não se trata de medicamentos fortes, nem de soluções milagrosas. Estamos falando de um chá noturno, preparado com plantas específicas que ajudam a acalmar o sistema nervoso, reduzir a agitação mental e preparar o cérebro para o sono profundo. Quando utilizado da forma correta, esse chá não força o sono, mas cria as condições necessárias para que o próprio organismo faça o que sabe fazer melhor: se proteger
e se regenerar durante a noite. Nos próximos minutos, eu vou explicar por que esse chá funciona, quais são os erros mais comuns que impedem seus efeitos e como ele pode se tornar um aliado simples na proteção da memória depois dos 60 anos. Antes de continuarmos, se esse conteúdo está fazendo sentido para você, deixe seu like e se inscreva no canal. Isso ajuda esse vídeo a chegar a mais pessoas que também querem proteger a memória depois dos 60. Vamos seguir. O chá noturno que vou explicar aqui não deve ser visto apenas como uma bebida quente antes de dormir. Quando preparado com as plantas corretas e utilizado da maneira adequada, ele atua diretamente sobre o sistema nervoso central, ajudando o cérebro a desacelerar e a sair do estado constante de alerta em que muitas pessoas vivem, especialmente depois dos 60 anos. Algumas plantas possuem compostos naturais capazes de promover relaxamento, reduzir a ansiedade leve e favorecer a transição para o sono profundo, exatamente a fase em que o cérebro ativa seus mecanismos de proteção e limpeza. Diferente de medicamentos para dormir, que muitas vezes alteram a arquitetura natural do sono ou causam dependência, esse tipo de chá atua de forma suave, respeitando o ritmo do organismo. Neurologistas e pesquisadores têm observado que, quando o sistema nervoso é preparado de forma correta antes de dormir, o cérebro consegue entrar mais facilmente em um sono profundo e contínuo. Isso permite que o sistema de limpeza cerebral funcione com mais eficiência, reduzindo o acúmulo de substâncias inflamatórias entre os neurônios. Com o uso regular, muitas pessoas relatam melhora na qualidade do sono, sensação de descanso real ao acordar e maior clareza mental ao longo do dia. É importante deixar claro que o chá não cura doenças nem substitui tratamentos médicos, mas pode ser um aliado valioso dentro de uma rotina noturna saudável. Ao criar um ritual consistente antes de dormir, o cérebro passa a receber sinais claros de que é hora de desacelerar, o que facilita todo o processo de proteção cerebral. Nos próximos blocos, vou explicar como utilizar esse chá da forma correta, o melhor horário para tomá-lo e quais cuidados são necessários para que ele seja seguro e eficaz. A forma como esse chá é utilizado faz toda a diferença nos resultados. Não basta apenas tomá-lo em qualquer horário ou de qualquer maneira. O cérebro funciona seguindo ritmos naturais, conhecidos como ritmos circadianos, que regulam o sono, a liberação de hormônios e o nível de alerta ao longo do dia. Para que o chá ajude de fato, ele deve ser consumido no período em que o organismo começa a se preparar para dormir, geralmente entre o início da noite e o momento de deitar. O ideal é tomá-lo cerca de 30 a 60 minutos antes de ir para a cama, em um ambiente tranquilo, com pouca luz e sem estímulos excessivos. Esse momento deve fazer parte de um ritual noturno. Evitar o uso de telas, reduzir barulhos e criar um clima de calma ajuda o sistema nervoso a responder melhor. Outro ponto importante é a regularidade. Os efeitos mais consistentes não costumam aparecer após um único dia de uso, mas sim quando o cérebro passa a reconhecer esse hábito como um sinal constante de desaceleração. É importante também não associar o chá a outras substâncias estimulantes durante a noite, como café, refrigerantes ou excesso de açúcar. Quando utilizado de forma consciente e integrada a uma rotina saudável, o chá noturno se torna um aliado natural para melhorar o sono profundo e permitir que o cérebro ative seus mecanismos de proteção durante a noite. Apesar de se tratar de um hábito natural, o uso do chá noturno exige atenção, especialmente em pessoas acima dos 60 anos que fazem uso contínuo de medicamentos ou que possuem condições de saúde específicas. Algumas plantas, com efeito calmante,
podem potencializar a ação de remédios sedativos, ansiolíticos ou antidepressivos, aumentando a sonolência excessiva ou a sensação de confusão no dia seguinte. Pessoas que utilizam anticoagulantes, que possuem doenças hepáticas ou renais, ou que já apresentaram reações alérgicas a plantas medicinais, devem conversar com seu médico antes de incluir o chá na rotina. Outro grupo que merece atenção são os idosos mais frágeis, com histórico de quedas ou episódios de desorientação noturna. Nesses casos, qualquer estratégia que altere o padrão de sono deve ser introduzida de forma gradual e sempre com acompanhamento profissional. É importante deixar claro que o objetivo não é substituir tratamentos médicos, nem combinar múltiplas substâncias naturais sem orientação. O uso consciente e responsável é fundamental para que os benefícios superem os riscos. Cuidar do cérebro exige equilíbrio, observação e respeito às individualidades de cada organismo. Quando utilizado com bom senso, o chá noturno pode ser um aliado, mas nunca deve ser encarado como uma solução universal ou isolada. Há algum tempo, atendi no consultório um paciente de 72 anos que chegou com uma queixa muito comum. Ele dizia que a memória já não era a mesma, que esquecia pequenos compromissos e que, apesar de dormir várias horas por noite, acordava cansado e com a mente confusa. A família acreditava que isso fazia parte da idade, mas ele sentia que algo não estava certo. Após uma avaliação detalhada, ficou claro que o principal problema não era apenas a memória em si, mas a qualidade do sono. O paciente dormia de forma fragmentada, acordava várias vezes durante a noite e não alcançava o sono profundo necessário para que o cérebro se recuperasse. Como parte de um plano mais amplo, que incluiu ajustes na rotina noturna e orientação médica, ele passou a adotar um ritual de desaceleração antes de dormir, incluindo o uso consciente de um chá noturno. Em poucas semanas, relatou melhora na qualidade do sono, sensação de descanso real ao acordar e maior clareza mental ao longo do dia. Não se tratou de cura nem de solução milagrosa, mas de uma mudança simples que ajudou o cérebro a funcionar melhor. Esse tipo de relato mostra que, mesmo depois dos 60, pequenas correções de hábito podem ter um impacto significativo na saúde cerebral. Cuidar do cérebro depois dos 60 anos vai muito além de um único hábito noturno. O chá pode ser um excelente aliado, mas seus efeitos são ainda mais consistentes quando fazem parte de um conjunto de atitudes que protegem a função cerebral no dia a dia. Um dos pilares mais importantes é a estimulação mental. Ler, aprender algo novo, fazer jogos que desafiem o raciocínio ou até mudar pequenos hábitos, como o caminho das caminhadas, ajuda a ativar diferentes áreas do cérebro. A alimentação também exerce um papel fundamental. Reduzir o consumo de açúcar, alimentos ultraprocessados e gorduras ruins diminui a inflamação cerebral. Dar preferência a frutas, verduras, legumes, azeite de oliva, peixes e oleaginosas fornece nutrientes essenciais para os neurônios. Outro fator decisivo é o movimento. Caminhar regularmente melhora a circulação sanguínea cerebral e contribui para a oxigenação adequada do cérebro. A socialização é frequentemente subestimada, mas conversar, rir e manter vínculos sociais atua como um verdadeiro exercício para a mente. E claro, o sono continua sendo um pilar central. Manter horários regulares, criar um ambiente adequado e respeitar os sinais do corpo ajudam o cérebro a entrar no ritmo correto de descanso. A prevenção não precisa ser complicada nem cara. Ela depende mais de constância do que de soluções complexas. Pequenas mudanças, quando mantidas ao longo do tempo, podem preservar a memória, a clareza mental e a autonomia por muitos anos.
Se você chegou até aqui, é porque se importa com algo muito valioso: a sua memória, a sua lucidez e a sua qualidade de vida. O envelhecimento do cérebro não acontece de um dia para o outro, assim como a proteção da mente também é construída aos poucos, com escolhas conscientes e consistentes. Não existe solução milagrosa, mas existe conhecimento, hábito e cuidado. Um simples ritual noturno, quando feito da forma correta, pode ajudar o cérebro a funcionar melhor e a se proteger ao longo do tempo. Se esse conteúdo fez sentido para você, escreva aqui nos comentários de qual cidade ou país está me assistindo. Eu gosto de saber até onde essa informação está chegando e de reunir pessoas que decidiram cuidar do cérebro com mais atenção depois dos 60 anos. Se ainda não é inscrito no canal, aproveite para se inscrever e ativar as notificações. Assim, você continua recebendo orientações práticas baseadas em ciência para preservar sua memória e sua saúde cerebral. Cuidar da mente hoje é investir na sua autonomia de amanhã.